Pai, quero me colocar diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus, me usa como instrumento nas Tuas mãos, para que vidas sejam salvas, transformadas, edificadas. Abençoa cada uma das pessoas que vai estar assistindo também esse culto pela internet, que a Tua palavra viva e eficaz cumpra aquilo que lhe apraz em nome de Jesus. Traga o Teu entendimento, a Tua graça, a Tua paz, que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos, para que essa palavra chegue onde deve chegar, no intuito que deve chegar, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Amados, eu vou usar o rei Davi como uma tipificação de Jesus Cristo, dentro de uma passagem do Antigo Testamento que o Senhor despertou meu coração para ministrar. Eu tive a oportunidade de falar desse texto de novo na quinta-feira, então eu entendi que era já o tempo de ser ministrado. Amém, amados? Da parte de Deus, às vezes a gente fica com palavra no nosso coração, um monte de coisa, e eu quero contar o cenário do que acontece aqui. E eu vou contar a história do rei Davi. Nós vamos aplicar nossas vidas em alguns momentos do povo de Israel, em alguns momentos nos próprios, no comportamento dos amalequitas que eles tiveram dentro de algumas coisas. Depois eu vou fechar tudo isso mostrando como Davi é uma sombra de Jesus Cristo, né? A gente poderia pregar só o Novo Testamento se quisesse, mas tem muitas coisas ricas que a gente precisa aprender do Antigo para que a gente possa aplicar no Novo. Amém, amados? De linhagem, de entendimento, para crescer realmente, para amadurecer no reino dos céus. Então eu quero trazer essa história. O que tinha acontecido com Davi? Davi foi um jovem que foi ungido muito novo, graças a Deus pelo profeta Samuel. Saul tinha sido ungido também. Saul começou a dar ruim, Davi começou a andar nos caminhos do Senhor sempre. Amém, amados? Durante a juventude dele todas, seguindo os caminhos, adotando. Davi tinha sido ungido como rei no lugar de Saul, contudo Saul ainda reinava. Saul é a tipificação de alguém que recebe o chamado de Deus, mas despreza as coisas que Deus faz. Ele quer agradar mais a homens do que agradar a Deus. E o ciclo dele de morte que entra na vida dele, infelizmente, leva à morte real dele. E aqui nesse texto que eu estou falando, nós estamos na mesma conjuntura. Por quê, pastor? Você vai ver, se você quiser fazer um paralelo, se eu não me engano, com Samuel 27, e vendo o que acontece no mesmo tempo que Davi está batalhando e Saul está batalhando. Davi tem êxito, que é a história que eu vou contar hoje, e Saul morre. E você vê bem as posturas contrárias de um para o outro. Amém, amados? A batalha começou no mesmo tempo, entre outras coisas, e eu vou trazer esse texto. O que acontece? Davi, ele começa a fugir de Saul. Ele vai para a caverna de Adulão, chegam lá 400 perdidos, um monte de gente doida, um monte de gente, mais até gente perdida, ok, só os ruins. E ele monta o exército daquele povo. Amém, amados? Depois que ele monta esse exército, essa equipe de guerra, ele é banido do reino por algumas coisas, está sendo perseguido, ele vai morar na terra dos filisteus. Quando ele vai morar na terra dos filisteus, ele está funcionando meio como se ele fosse um bárbaro ali no cenário. Ele vai e faz algumas empreitadas, destrói alguns inimigos, volta, até um determinado momento da história em que ele vai para um lugar para lutar uma guerra pelos filisteus. E os filisteus iam lutar contra Israel, Deus não deixa ele participar. Davi e o seu povo era um povo de guerra. Amém, amados? Ele mesmo fala que ele era homem de guerra. Mas por que você está falando isso, pastor? Ele é impedido de lutar uma guerra. Deus não deixa, os príncipes dos filisteus falam, não vai lutar essa guerra pela gente, não vai estar do nosso lado, vai que ele se revolta e mata a gente, não vai. Ótimo, porque isso dá um desenrolar bem grande no cenário da vida de Davi. E já é o primeiro ponto que eu quero ministrar antes de falar nenhum versículo. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Davi era homem de guerra, bom de guerra, hábil de guerra, estava querendo retribuir o povo com o qual que estava amparando ele naquele momento, mas Deus não deixa ele ir para a guerra, nem sempre só porque você sabe alguma coisa, se é bom alguma coisa, é o que Deus quer para a sua vida. E às vezes isso gera uma frustração, gerou em Davi. A Bíblia fala que ele sai de madrugada daquele lugar. Quando ele sai de madrugada daquele lugar, ele anda alguns dias e ele chega na cidade dele. A cidade dele está completamente, a cidade que ele estava morando lá dos filisteus, destruída. Os amalequitas vieram e bateram contra os filisteus, bateram contra Judá e levaram todas as coisas. E aí eu vou começar a ministrar a palavra. Vocês estão comigo aqui então? Então Davi chega com aquele povo, aqueles homens de guerra, não conseguiram lutar uma guerra, acabaram de ser dispensados daquela batalha, eles voltam em 600 homens e vamos para o texto de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Vamos ler juntos aqui, o texto é grande, mas é importante, tá? Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ok, é choro mesmo. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito pois o povo falava porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se
reanimou no Senhor seu Deus. Então quero pagar esse recorte. Imagine a cena comigo. Os homens voltando e não puderam batalhar. Vocês estão aqui comigo na história? Quando eles chegam, a cidade está desolada. Graças a Deus não viram o corpo de ninguém. Ou seja, levaram os filhos, levaram as esposas cativas, mas queimaram tudo, levaram tudo que eles tinham. Eles vindo com armas, coisas de guerra, tudo que eles estavam preparados para ficar um tempo numa batalha, suas mochilas, suas coisas, seus utensílios. Amém, amados? Chegam na cidade e tem aquela situação conflitosa. Eles choram muito. Amém? Choram muito, choram até não ter mais forças. Choram muito até não ter mais forças. Mas daí qual que é o cenário aqui que acontece? Aí aqui eu quero começar a ministrar a partir daqui. Então todo mundo tinha passado pela mesma situação. Quem concorda comigo? Davi também passou. Davi perdeu quantas esposas? 2. Naquela época podia ter mais que uma esposa. Por isso que eles viviam em guerra. Estou brincando, né? Mas pensa a dor de cabeça. Jesus fala, tá? Eu nunca, no princípio, nunca quis que fosse assim. Amém, amados? Nunca quis que fosse assim. O patriarca que mais viveu só tinha uma esposa. Então, e entre outros fatores, podia falar um monte. Mas ok. Naquele cenário existiam essas possibilidades e essas questões. Todas foram levadas. Aí o texto é bem enfático em foram levadas as esposas e os filhos de todo mundo, inclusive as de quem? De Davi. Mas olha o que o povo faz, querido. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Primeiro texto que eu quero ministrar, ou um pedaço assim do texto, um conteúdo que eu quero ministrar a nós: não seja uma pessoa amargurada. Olha para quem está do lado e fala: não faça isso, meu irmão. Sabe por quê, amados? O amargurado não está vendo que todo mundo está passando a mesma situação que ele. Qualquer um que você olhar para qualquer pessoa, né? O Craig Rochelle, um pastor que eu gosto, ele postou uns tempos atrás e falou: todos estão passando uma dificuldade que ninguém sabe. Para qualquer pessoa que você olha, ela está num desafio, ela está numa empreitada, ela está num desafio que só ela e Deus sabem. Às vezes é de crescimento, às vezes é uma luta, às vezes é uma perda, independente disso. Mas qual que é a questão? O amargurado, irmãos, ele vê uma situação. Davi estava passando a mesma situação, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas então, só que aqui fala bem claro, ele ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam o quê? Em amargura, cada um por causa de seus e suas. Davi também tinha perdido filho e filha? Filhos, esposas, sim ou não? Tinha perdido as esposas, tinha perdido as coisas. Agora, o amargurado, ele só olha para a dor dele, ele não olha para a dor do outro. Aí, ao invés de ele tomar uma atitude, ele escolhe, quem está aqui comigo? Culpar alguém. Olha para quem está do lado e fala: é bem mais fácil. Entendeu? Eu olho para uma crise, eu olho para uma dificuldade, vão achar quem culpar. Ao invés de assumir a responsabilidade das coisas, ao invés de fazer como Davi vai fazer, que é nesse espaço que eu quero falar com vocês, amados, todo mundo passa sofrimento. Todo mundo passa um momento de angústia. Esses últimos 2 anos, quanta coisa mudou, quanta angústia, quanta coisa. Sim ou não, amados? Sim, de cenário, de medo, de dor, de perdas, de crises, de outras coisas que são instituídas sobre nós, governos mundiais, situações. Não posso falar muito mais coisas porque esse culto vai para o YouTube, mas você entende o que eu estou falando. Todo um cenário se monta. Todo mundo está passando por essas restrições. Sim ou não? Sim, mas o amargurado quer achar quem culpar. Olha para quem está do lado e fala: não seja assim. Olha para outra pessoa e fala: larga a mão de ser mimimi. Querido, todo mundo está passando as dificuldades. Por que você tem que achar quem culpar? É triste isso. Davi sentiu angústia, mas posso trazer o cenário aqui ou não? Posso ou não? Irmãos, quem que estava querendo apedrejar Davi? Fala os homens dele. Quem estava querendo apedrejar Davi? Lembra na história, alguns anos atrás, querido, Davi está lá na caverna de Adulão e chega um monte de Zé Oreia, que não sabe nem o que está fazendo, todos endividados, problemáticos, todos transtornados da cabeça, e Davi transforma eles no exército. Ele dá destino, ele dá arma, ele ensina a manejar. A Bíblia fala que os caras de Davi sabiam manejar arma com as 2 mãos, treino, intensidade, porque Davi era guerreiro desde sempre, amém, amados? Por uma unção que Deus tinha sobre a vida dele realmente, de matar urso, matar leão, tinha o Espírito Santo disso, era homem de guerra, a própria palavra de Deus diz, e ele ensina tudo isso para todos esses homens. No primeiro momento de uma grande crise, esses mesmos homens são os que querem fazer o quê? Matar Davi. Olha para quem está do lado e fala: coração bem grato. Dá para entender, sim ou não? Quanta gratidão, né? Os mesmos caras que Davi restaurou, fez todas as... Por que você está falando isso, pastor? É igualzinho com a gente, irmãos. Vamos nos colocar na história agora e usar o texto bíblico. Quem está aqui comigo, está me acompanhando? Você que está também no YouTube.
Davi fez diversas coisas. Davi é a tipificação de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? E isso é algo real mesmo. Davi, quantas pessoas chegam na igreja, querido, está arrebentado, está ruim, um monte de coisa, Deus começa a restaurar, curar, mover, abençoar. Na primeira crise, já fica... Quem está aqui comigo? Às vezes é assim com o líder também. Também acontece muito. Você cuida, você trata, você guarda. Na primeira vez você corrige a pessoa numa postura errada, ou na primeira vez que tem que enfrentar uma crise em conjunto com alguma coisa, não precisa de líder, não precisa de ninguém, não precisa de nada. Quem está me entendendo? Olha para quem está do seu lado e fala: não deixa a amargura entrar no seu coração. É interessante que todo esse povo fica perdido quando isso acontece. Mas daí olha só o texto que ele fala, é sobre isso que eu quero falar, ó. Porém Davi se... Lê aqui a última frase aqui comigo. Porém Davi se reanimou no... Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Ânimo a gente só acha no Senhor. Fortaleza a gente só acha no Senhor. Descanso a gente só acha no Senhor. Você quer ser transformado, quer ser tocado, quer ser mudado, olha para quem está do seu lado e fala: está no lugar certo. Você veio buscar do Senhor, amém? E vocês ainda são público de domingo à tarde. É gente que não é muito normal, né? Que domingo à tarde é mais a hora do pessoal estar dormindo, fazendo outra coisa, mas está na igreja. Mas por que você está falando isso, pastor? Todos nós teremos aflições. Todos nós teremos momento de dificuldade. Agora, se você quer sair dessa situação, só tem um lugar para você encontrar refúgio, socorro presente. Vocês estão aqui comigo? É só em Deus, amados. Davi sabia muito bem disso. Ele se reanimou em quem? Em Jesus, no cenário. Queridos, vamos pensar no cenário do mundo? Sim ou não? Se você for pelas notícias, está cada vez pior. É ou não é? Você vai para as notícias por isso. Onde eu vou me reanimar? No Senhor. Não tem outro lugar para me reanimar. Quem está aqui comigo? Não tem outro lugar para as coisas acontecerem. E agora, consegui me fazer entender aqui? Deixa eu ir construindo algumas coisas. Vai, próximo. Aí, 1 Samuel, versículo 37. Diga lá. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a... Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: a Bíblia fala que Davi consultava a Deus em tudo que ele ia fazer. Eu gosto de Davi. Tudo que ele ia falar, ele orava ao Senhor, consultava ao Senhor. Batalhas, principalmente, pedia as estratégias de guerra, pedia como vencer os inimigos, pedia todas as coisas. Em um momento só que a Bíblia fala, era tempo dos reis irem à guerra. E o rei Davi permaneceu no palácio, porque antes ele havia sido quase morto, e os guerreiros dele falaram: não podemos colocar Davi em risco. Deus sempre foi o socorro de Davi, nunca precisou de homens. O único momento que ele começa a confiar em homens, começa a dar um ruim na vida dele. Quem está aqui comigo? E começa todo um processo de perdição, infelizmente. Mas por que você está falando isso, pastor? Olha como é que Davi consulta o Senhor. Deixa eu dar uma dica. Quer vencer as crises, as batalhas? Quer superar as coisas? Primeira coisa, você vai renovar seus ânimos no Senhor. Amém? Pessoa animada, tudo muda. Quem está empolgado para fazer as coisas é uma coisa. Quem não está, sim ou não? Estava amargurado, mas ele se reanimou em quem? No Senhor. Ele pede, disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Davi tinha função sacerdotal e de reinado. Eu não vou falar disso, que eu já ministrei também sobre isso, sobre Davi. Davi era diferente de todas as coisas. Mas aqui fala de uma coisa: tem coisa que a gente precisa de um manto sobre nós. Quem pode dizer amém? Né, tem a onda dos, a gente estava conversando, desigrejados e um monte de outras coisas. Querido, se não tem manto sobre as suas costas, você está descoberto. Literalmente, amém, amados? Hoje temos o manto de Jesus sobre nós, todas as coisas, ok, mas o cuidado, a proteção. E aí ele fala aqui, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, o que ele fala? Duas perguntas, lê comigo que isso é importante. O que ele fala? Então aqui, duas coisas. Vocês estão aqui comigo? Você é livre. Eu amo isso no reino dos céus. Você é livre para fazer o que você quiser. O que você quiser. Você não é livre da consequência do que você fez. Isso não tem jeito. Mas você é livre para fazer e para não fazer. Por que você está dizendo isso, pastor? Davi tinha sido roubado. Ele podia perseguir o bandido, sim ou não? Podia. Ele mesmo pergunta para o Senhor: eu devo ir perseguir? Sinal que tem força, o gás para fazer aquilo, a condição. Ele era homem de guerra. Fala, me roubaram, quanto tempo eu vou demorar? Aí qual que é a segunda pergunta que ele faz? Eu alcançá-lo, posso explicar isso aqui ou não? Porque tem gente, da parte do Espírito aqui, tem gente que corre atrás de coisas pela própria força, mas Deus nunca falou para fazer. Tem gente correndo atrás de coisa, querendo buscar coisa, querendo restituição de coisa, que às vezes Deus já falou: larga desse troço aí, pelo amor de Deus.
Tem gente que fica lutando com relacionamento, lutando com situação, lutando com desejos, anseios. Quero ser rico, quero ter tal casa, quero fazer não sei o que, quero fazer uma coisa que às vezes Deus nem está, e está indo por um caminho que nem é quem está aqui comigo. Davi está perguntando assim: eu devo sair desse lugar que eu estou? Porque a situação ficou complicada. Quem está me entendendo? Já fui frustrado de não poder lutar. Quando eu chego, minha casa está destruída. Me reanimei no Senhor. Ok, Deus, o Senhor está comigo. E agora? Vou para lá ou não vou? Saio daqui de onde eu estou ou não? E se eu sair, Deus? Porque sair, ele sabia que ele podia sair. Se eu sair, a pergunta é: eu vou alcançar? Quem está me entendendo aqui? Você é livre para fazer tudo o que você quiser. Diversas coisas, você tem liberdade, Deus vai te abençoar. Agora o problema é eu ter sucesso em algo que Deus não quer que eu faça. O problema é entrar numa relação que Deus não quer que eu entre. Mas eu sou livre? Claro que você é livre. Deus pode mudar o cenário e as situações? Sempre pode. A pergunta é: quem está me entendendo aqui? Davi pergunta assim, ó: eu devo sair daqui? Aí ele pergunta para Deus: eu vou alcançar esse objetivo? Tem gente, amados, que fica saindo das coisas, deixando os lugares que está e acaba em lugar nenhum. Está sempre correndo. Você encontra 20 anos depois, 30 anos depois, correndo atrás da felicidade. E parece que a felicidade está sempre mais rápida que ele. Está igual o arco-íris. Você vai andando e nunca chega. Alguém nunca achou? Está ali, ó. Vocês nunca fizeram isso? Só eu que fiz quando era criança. Eu me lembro uma vez, eu voltando da escola, eu tinha certeza, era a época que existia o mercado catarinense. Alguém lembra? Que é bem velho aqui no estado do Paraná. Você lembra dele? Ótimo, né? Eu falava, tenho certeza, eu voltando da escola, na casa, falei: hoje eu vou chegar no arco-íris, aquele clima nubladão, com o sol brilhando assim. Eu falei: tá em cima do mercado. E quanto mais eu andava, eu cheguei a andar até o mercado, desviei o caminho da escola, fui até perto da BR, daí meu pai não deixava atravessar a BR, eu não atravessei. Mas a minha convicção é que eu ia chegar. Quem está aqui comigo? A questão é que tem coisas que eu só vou alcançar se o Senhor direcionou para a minha vida. O plano e o propósito de Deus na minha vida, eles são específicos. Quem pode dizer amém? Eu posso usar um martelo, amados, para pregar, posso ou não posso? Mas eu também posso usar um martelo para ser peso de papel, pode ou não pode? Posso usar um martelo se ele for pesado o suficiente para segurar a porta? Pode ou não pode? Claro que pode. Posso usar de chaveiro? Pode. Vai dar para usar. Só fazer um furinho, colocar ali. Mas martelo foi feito para quê? Para o quê? Para pregar, para martelar. Não é isso ou não? Para arrancar prego ou bater prego. Por que você está dizendo isso, pastor? Você pode ir para um caminho que não, você pode andar num caminho, vocês estão aqui comigo, amados? E nunca alcançar o que realmente você vai funcionar, mas não dentro do que Deus queria. Quem está me entendendo aqui? Davi tinha essa consciência de quando ele ia perguntar as coisas para Deus, ele: posso me mover? Eu sou livre, mas eu quero essa autorização. Eu sou livre, mas eu quero essa autorização. Eu amo, meus filhos têm liberdade para todas as coisas, mas como eu me alegro quando eles falam: pai, posso pegar isso aqui? Quem está me entendendo? Claro, é seu, você tem liberdade, mas obrigado por perguntar. Faz diferença ou não? E Davi faz isso e ele pergunta: eu vou lutar, devo sair atrás dos meus inimigos? Aí Deus responde: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Dica para todos nós em nome de Jesus nessa estação: consulte ao Senhor em tudo que você vai fazer. E pergunte para o Senhor se você vai ter êxito, ou se Ele está com você no êxito daquelas coisas, para você não sair correndo atrás do vento, ter que voltar atrás passando vergonha. Quem está me entendendo aqui? Como é triste ver pessoas que não têm uma visão profética das coisas, que está toda hora correndo atrás de alguma coisa e nunca chega em lugar nenhum. É sério, amados. Quem está aqui comigo? Amém? Eu luto para que as gerações mais jovens achem seu destino o mais breve possível. Por quê, pastor? Eu acho triste a pessoa correr atrás do nada e desperdiçar um dos períodos mais importantes da sua vida, a juventude. Quando eu olho pessoas exitosas que sofreram na sua juventude, eu me alegro de ver como as coisas acontecem. Amém, amados? Eu tenho meu irmão do meio, por exemplo, nunca se desviou. É inegável que a vida dele, em alguns aspectos, muito bem direcionada. Né, pastora? Ele tem as coisas dele, mas meu irmão querido, vocês estão aqui comigo? Nunca vi ele, graças a Deus, desde os 12 anos que ele aceitou Jesus, nunca se desviou. Glória a Jesus por isso. Ministrava na igreja, sempre foi, né? A gente mudou de igreja, mas mesmo assim não se firmou por causa de pessoas, não ficou de mimimi igual eu já fiquei, nem amargurado, nem nada. Embora amargurado nunca fiquei, eu sempre saí porque eu tinha um coração duro mesmo. Mas é inegável ver as coisas que acontecem. Quem está aqui comigo? Amém? O cenário, as coisas, como a vida anda. É aquela questão de orar, é o que Deus quer? Vai pagar um preço? Vai. Vocês estão aqui comigo, amados? E assim a gente vai para a vida. Mas vai em busca de um objetivo. Eu falo meu irmão, por exemplo, meu irmão, um beijo, Vitor. Meu irmão é professor lá da Universidade Estadual de Londrina. Meu irmão, 27 anos, já era professor do ensino superior.
Já era doutor, né? Professor do ensino superior. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu conheço um monte de gente dos nossos que 27 anos, com todo respeito, amor, temor, não estou comparando ninguém, mas não sabe nem para onde vai. Não sabe se compra uma bicicleta, se vai abrir uma fábrica de raia ou vender ela geladinho, né? E depois aparece aqui e me fala, sei lá, né? Quero ser do louvor, quem sabe tocar nada? Tem gente que está assim com a vida, olha para quem está do lado e fala, não seja assim, irmão. Olha para outra pessoa e fala, consulte o Senhor. Amém, amados? Consulte o Senhor, vai com destino para as coisas. Ó, tá o Lucas aqui, o Lucas trabalha numa boa empresa. O Lucas, eu me lembro que desde que a gente conversa sobre essas coisas, ele tinha um desejo de trabalhar naquela empresa, né? Quando a gente estava conversando esses dias, eu falo, graças a Deus, né, Lucas? Ainda bem. Amém, amados? Como outros intuitos, quero ter uma família. Muda tudo ou não muda? Tem um monte que quero festar, quero aproveitar, quero fazer um monte de coisa. Ok, seu cenário, a vida vai andar para todo mundo. A pergunta é para onde você vai? Quem está me entendendo aqui? Amém? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Pai, dá graça aos teus filhos, que nós temos sabedoria nesse tempo, nessa situação. Eu te peço em nome de Jesus, a consultar o Senhor em tudo que nós vamos fazer, receber o nosso pão diário, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e saber realmente se nós não estamos correndo atrás do vento, do desejo da nossa alma, de algo que é nosso, porque quando é o Senhor, a tua palavra vai garantir o sucesso de todas as coisas. Assim como o Senhor disse para Davi, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Que sempre que nós venhamos a receber uma palavra do Senhor, nós possamos andar de acordo com ela, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos aprender mais com Davi. Ok, deixa eu contar uma coisa para vocês, amados. Na sua caminhada, nem todo mundo vai participar com você todo o tempo. Dá um sorriso para quem está do seu lado, mesmo de máscara, e fala, nem todo mundo vai ficar com você até o final, né? Eu tenho isso muito convicto dentro de mim. Qual a sua expectativa da igreja, pastor? Minha expectativa real é a bíblica, 25%. Quero crer que aqui possa ter mais, em nome de Jesus. Mas minha expectativa real é que 25% vão produzir a 100 por 1. Alguns vão produzir um pouco menos, porque é um solo mais ou menos. Alguns vão, os espinhos, as coisas vão afastar aquelas pessoas. E outros a semente vai bater, vai embora e vai escorrer. Amém, amados? Como Jesus fala. Mas aqui a gente tem algumas proporções e isso é interessante. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Estou fazendo uma estruturação usando a história de Davi e a sua ida para a guerra. Nós nos colocando nessa situação. Ok, eu vou fazendo as associações. Partiu, pois, Davi dali, porque Deus falou que ele podia ir e ia alcançar. Ia alcançar e ia conseguir. Amém, amados? Vai, leia o texto comigo. E daí o que aconteceu? Onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200, por não poderem de... cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Posso compartilhar algumas coisas com vocês aqui em nome de Jesus? Nós como povo de Deus, um primeiro fator é sempre para nós, como eu já compartilhei isso quando eu falei sobre Gideão, quando eu falei sobre alguma coisa. Todos que são de Deus têm que estar dispostos à guerra. Todos que são de Deus têm que estar dispostos à guerra. A nossa briga não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores. As armas que usamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas. Amém, amados? Para quebrar o modo de pensar nosso. Aqui eu acho algo maravilhoso. Quantos homens eles eram? 600. Quantos foram para a guerra? 600. Chegou alguma hora que 200 ficaram cansados. Já estavam retardatários, segurando a galera. Estão aqui comigo, amados? E chegou em um determinado momento da história onde as coisas aconteceram e alguns deles se dividiram. E eu quero ministrar com isso. Contudo, todos saíram do lugar que estava. Gideão, quando eu ministrei a palavra trazendo esse ponto, todo mundo quando tocou o sofá e chamou para a guerra, foi. Aí Gideão perguntou, quem aqui que luta? Não, eu não luto, sou padeiro, outro sou não sei o que, confeiteiro, então eu volto para casa. Mas se apresentou. O povo de Deus tem que se apresentar. Amém, amados? Independente se sabe ou não lutar, a gente se apresenta. Não precisa... Aqui acontece o seguinte, eles são guerreiros, mas aqui aconteceu algo bem interessante. Aqui a Bíblia diz que eles eram 600 homens que se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Tinha uns que já estavam mais para trás, porque eles estavam o quê? Você fala cansados, porque eles estavam o quê? Cansados, eles ficaram mais para trás. E aí Davi dividiu, andou com quantos? 400 e ficaram 200 para trás. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu te contar uma coisa, que eu quero trazer isso para a ministração. Nem todo mundo começou uma caminhada como você vai terminar. Eu estava ali com o Charles, a gente conversando no domingo passado, né, Charles? Compartilhando o Charles e o Evandro, que vieram, se conheciam, já ministravam em outras coisas. E eles falam das pessoas que ficaram para trás.
Infelizmente, poxa, fulano era tão habilidoso, fulano tinha isso, fulano fazia isso, mas infelizmente hoje está desviado, não está com Jesus, como em tantos da história que a gente tem nessa igreja. Não tantos, mas tem mais, graças a Deus, que deram certo do que deram errado. Mas tem gente que você vê um processo e ficou. Quem está me entendendo aqui? E a Bíblia fala sobre isso, e isso eu quero ministrar aqui rapidamente para vocês, ó. Porém, 400 homens continuaram a perseguição. Todos tinham palavra? Todos tinham palavra ou não tinha? Deus não tinha palavra para Davi? Tinha ou não tinha? Se eles fossem, eles iam conquistar? Iam ou não iam? Iam. Todos saíram do lugar, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia fala que 200 não conseguiram passar um lugar. Qual que é o lugar? É meio esquisito não, mas vai. É o ribeiro de quê? Pesor. Ribeiro, rio, significa delimitação, limite. Lembra quando eu falei para vocês, ministrei a série sobre rios, né? É delimitação, limite, ou algo que eu tenho que transpor, algo que limita algo. A Bíblia diz que alguns 200 desses homens não conseguiram ultrapassar o ribeiro de Besor, e eles ficaram naquele lugar. Quando a Bíblia nos fala algo e nos dá descrições geográficas de lugar, de nomes, a gente tem que se atentar, porque ela quer nos dar uma mensagem. A primeira mensagem que eu poderia pegar a nível superficial, ou seja, no primeiro nível de mensagem é: ok, eu entendo que a gente sai com 600, mas só anda com 400. Alguns ficam pelo caminho. Quem já experimentou isso? Você começa qualquer empreitada com alguns, na hora de dividir a equipe do trabalho da escola, todo mundo quer e vai fazer, mas no final quem faz? Não são todos. Alguém já teve isso ou não? Né? O pior é se você não reuniu antes, não veio, você descobre só na última hora, na hora de apresentar, que o outro não tinha feito. É ou não é? Ou falta, ou algo, ok. Então, isso você já sabe pelas histórias da sua vida. Nem todo mundo que vai começar uma caminhada com você vai acabar a caminhada com você. Né? Por mais que você tenha expectativa das coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Faz parte do processo da vida. Olha para quem está do seu lado e fala: não adianta chorar. Né? Entre tantas coisas que podem acontecer, mas muitos por uma vontade própria. Mas aqui eu quero falar disso aqui. Por quê, pastor? Amados, nós estamos em janeiro. Sim ou não? Só que eu estou falando isso porque o Espírito me falou isso, eu tenho visto. Tem pessoas que parece que já estão cansadas em janeiro, irmãos. É sério. Mas é até estranho a gente estar cansado em janeiro, porque alguns falam: mas o ano acabou de começar. Não necessariamente. O ano bíblico, as viradas espirituais acontecem em momentos específicos de acordo com o calendário bíblico. Lá em setembro, então no meu ano eu já estou no 5º mês. Já estou andando, minha vida já foi. Vocês estão aqui comigo, amados? Já sei para onde eu estou indo, onde eu estou direcionando. A pastora aconteceu umas situações conversando sobre algumas coisas, né? Eu falei: setembro eu vou ver o que eu vou fazer. Quem está aqui comigo? Direcionado às coisas. Mas por que eu estou falando isso? Posso compartilhar isso com vocês? Quem crê que esses 600 homens queriam recuperar suas esposas? Sim ou não? Sim. Quem crê que eles queriam ir para a batalha? Claro que queriam, já ficaram bravos porque eles não puderam lutar outra guerra, e essa era a guerra deles. Quem é guerreiro, irmão, tudo que o cara quer é uma oportunidade. Tipo o Afonso, que queria jogar bola, olha lá, ó, quebrou o pé, né? Não sei que futebol foi esse, ainda bem que eu ainda nem fui nesse. Alguém te machucou ou você quebrou sozinho? Meu Deus. Tá aí, ó. Viu como nossos inimigos são invisíveis? Essa é a prova bíblica. Tá brincando, amarrado, tem nada a ver, só tô brincando, fazendo aqui uma... Ok, vamos lá. Mas por que eu tô falando dessas questões? Todos queriam para a guerra, todos queriam recuperar sua família, todos queriam fazer algo, mas chegou um ribeiro que eles não conseguiram ultrapassar. Posso explicar? Sim ou não? Hoje de manhã eu estava meditando sobre a palavra, de manhã mesmo, antes do culto, e o Senhor falou, ou foi de madrugada, quando eu estava, ok, em algum momento, mas acho que foi hoje. E o Espírito Santo falou para mim: vai lá e confere o nome do ribeiro, que é ribeiro de limitação. Amém, amados? Todos tinham palavra, todos queriam, todos tinham algo para conquistar, no sentido de, eram suas esposas, seus filhos, todo mundo queria de volta. Amém, amados? A Bíblia não fala que não tinha nenhum que fala: graças a Deus levaram minha esposa. Começou a, né? Deu pulo de alegria. Não tem, naquele tempo não era assim, né? Que alguns se chega lá e fala: ufa, graças a Deus, vou ficar aqui, a cidade a gente reconstrói. Está amarrado, em nome de Jesus. Todos queriam algo. Aí o Espírito Santo falou para mim: vai lá ver o nome, checa o nome. Daí hoje cedo, eu não sei se foi lá em casa ou se foi aqui, eu fui checar o nome desse ribeiro. Já tinha mandado a palavra. Amém, amados? Besor. O que significa Besor, pastor? Ânimo. Quem está aqui comigo? Se você não conseguir se animar para as coisas, se você não tiver ânimo, provavelmente o seu cansaço vai te vencer. Quem está me entendendo aqui? Muito provavelmente o cansaço das coisas, da sua vida, da sua rotina, das coisas que você tem, se não houver ânimo. Quem aqui já fez alguma coisa que alguém te forçou a fazer, ou te empurrou, ou te levou a fazer? Tipo, te forçou a fazer.
Quem aqui já viu que aquilo deu muito benefício para você? Sim ou não? Alguém já fez isso ou não? Não, fica aqui até o final. Não, vamos até o fim. Vamos as coisas, e o senso de realização das coisas mudou tudo. Por que você está falando isso, pastor? A Bíblia diz que 200 ficaram para trás por não poderem de o quê? Cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. O cansaço pode tirar o teu ânimo. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque que é interessante a gente pensar, porque a Bíblia diz nesse mesmo texto, falando a palavra contrária, alguns versículos atrás, que Davi se reanimou em quem? Em quem? Em quem? No Senhor. Quer reanimar suas forças? Você está no lugar certo, glória a Deus. Quer reanimar suas forças? Você que está assistindo pela internet, está escutando no canal certo, na mensagem certa. Por quê, pastor? O nosso comum, mais normal de todas as coisas. Posso voltar para o cenário atual das nossas vidas? Não você, porque você nunca se cansa, é claro. Mas tem gente que, você já ouviu alguém falando, cara, é janeiro e eu já estou cansado. Tem gente que voltou de férias agora faz uma semana, 2 dias, 3 dias e já fala, estou cansado. Por quê, pastor? Porque deixa eu te contar uma coisa, querido. Se entreter não vai mudar nada na sua vida. Vocês estão aqui comigo? Se entreter não vai mudar nada no cenário da sua vida. Eu não estou dizendo que não tem que ter descanso, mas meu descanso é no Senhor. Meu descanso é no Senhor. Tem gente que às vezes tira férias até da igreja. Nem crente é, bebe, fuma. Não, eu estou de férias. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu não sou contra férias, mas eu quero explicar algo aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Me distrair, me entreter, não vai mudar nada na minha vida. Muito provavelmente aqueles que apostam nisso, depositam nisso, investem nisso, é aquele cenário que você já viu. A pessoa foi num lugar que era o sonho de não sei quem, que era o sonho da vida dela, deu 2, 3 dias depois, ela volta no mesmo estado, ou pior às vezes do que antes dela sair de férias. Quem já viu isso acontecer? Porque nós só podemos nos animar ou reanimar ou mexer nas nossas almas em Deus. Amém, amados? De outro jeito não tem como, irmãos, não tem como as coisas acontecerem. Alguns ficaram cansados e não conseguiram se animar. O cansaço pode te quebrar nisso. Por que você está falando isso, pastor? Vamos para o Novo Testamento agora. Jesus disse a mim, vinde-os e os sobrecarregados. Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados. Amém, amados? Colocai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Por que você está falando isso, pastor? Tudo que o Senhor tem para nós, no renovar aqueles que renovam suas forças no Senhor, descansam no Senhor, renovarão suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansar. O Shabat, o descanso de Deus, assim como o próprio descanso da terra, os Shemitahs que o Senhor fala, quando entrares na vossa terra, terra em que vos darei descanso, é um lugar de repouso que eu só tenho em Deus e no ambiente de Deus. Quem pode dizer amém? Na promessa que Deus tem para mim, no lugar que Deus tem para mim, deixa eu falar de verdade para mim, não há cansaço, porque eu estou na plena vontade de Deus. Jesus mesmo fala, eu trabalho porque meu Pai trabalha. Vocês estão aqui comigo, amados? Às vezes você está cansado é porque você pode ter saído para uma corrida, para algo que você nunca vai alcançar. Quem está me entendendo aqui? E você não pode viver dessa forma em nome de Jesus. Não seja das pessoas que ficam pelo caminho. Quem pode dizer amém? Vai até o final da batalha. Quem crê em nome de Jesus? Não pare, não esteja entre os 200, não deixe o cansaço te sobrecarregar. No final eu oro por isso aqui em nome de Jesus. Posso andar com a mensagem? Estou quase acabando. Deus já falou com alguém aí em nome de Jesus? Então vamos lá, vamos seguir. Ok. 1 Samuel 30, eu vou tirar a história do que eu estou colocando nós dentro da história, como o povo de Israel, esses 600 que andaram, 200 que ficaram, 400 que foram. Amém, amados? E aqui eu quero fazer uma pausa. O que acontece nesse inteirinho do caminho? Nesse inteirinho do caminho, Davi sai para alcançar. Davi acha um jovenzinho, escravo que tinha deixado para morrer, ele dá comida, cuida desse jovem. Ele fala, quem me deixou foi meu dono, que era Malequita. Ele falou, você sabe onde eles estão? Tá, eles fazem uma negociação lá, e ele leva eles até o lugar que eles estavam. Ele sabia para onde eles iam. Quando eles chegam lá com aquele povo, o que eles encontram aquele povo fazendo? Os amalequitas eram também homens de guerra, tinham dado contra 2 cidades, amém, amados? Roubado 2 regiões, na verdade, e roubado todas as coisas, dos filisteus e de Judá, de Israel, de 2 povos. Mas quando eles chegam lá, e descendo guiou Davi para lá, e eis que estavam, leia comigo que isso é bom demais. Ok, quer começar a tua queda? Comer, beber e festejar. Quer começar a tua queda?
Viva de comer, beber e festejar. E eu vou te garantir, tua vida não vai crescer muito, não vai avançar muito, você vai ficar com os mesmos problemas, você vai ficar na mesma situação, você vai se entreter bastante. Tanto que toda hora você vai ter que querer comer, beber e festejar, porque é a única coisa que você tem. Parece que você trabalha a semana inteira só para poder fazer um churrasco, falar besteira, falar mal dos outros e voltar e reclamar da sua vida e depois voltar para a situação. Você nunca viu isso acontecendo na vida real de ninguém. Estou falando uma situação hipotética, é óbvio. Quem está aqui? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas retidão, paz e alegria no Espírito Santo. E comiam e bebiam enquanto Noé anunciava a verdade, até que veio o dilúvio e dançou. Estarão comendo, bebendo e festejando, e dando-se em casamentos, e virá o dia do Senhor. Quem está me entendendo aqui? E diversos outros textos, não estou dizendo que a gente não tem que comer, beber e festejar. Amém. Deus coloca festas, momentos de celebração. Mas posso explicar isso ou não? Posso ou não? Sim ou não? Festas judaicas, ou as festas do Senhor que a Bíblia fala, são os momentos de colheita. Olha para quem está do seu lado e fala, tem hora para tudo, meu irmão. Vocês estão aqui comigo, amados? Os momentos de colheita, das colheitas a gente celebra, a gente se alegra, mas no momento que tem que trabalhar, a gente trabalha. No momento que tem que guerrear, a gente guerreia. A vida não é só festa, perdão, irmãos. Mas é verdade, irmãos, isso. Tem gente que se dedica hoje a tanta coisa desnecessária, e eu não sou contra essas coisas de seriado e outras coisas. Eu estou assistindo um filme por dia praticamente. Na verdade eu estou assistindo 3 filmes todo dia. Porque meus filhos ficam revezando os filmes, né, pastor? Ele não quer assistir sempre os mesmos. Meu Deus do céu, ontem conseguimos passar um filme novo, fiquei feliz, falei, glória a Deus, não vou assistir de novo os mesmos. Aí chega o meu filho, ó a fala do final dos meus filhos depois do filme. Né? Aí a pastora, vamos tentar, que legal, só assistiram um novo, vamos tentar. Aí meus filhos assim, vamos assistir esse de novo. Meu Deus do céu, eu não estou dizendo que a gente não tem que, eu estou conseguindo fazer entender? Ter os tempos, os momentos e as coisas. Agora, a vida não é feita só disso, quem está me entendendo aqui? Eu tenho alguns amigos amados que viveram só do festar, só do beber e do comer, e bem, e faziam isso bem. A gente, quando eu tinha na casa dos 20, eles tinham 30. Hoje eu estou na casa dos 40, eles já estão na casa dos 50. Aí você olha o cenário de vida, não tem família, não tem uma pessoa para... Quem está aqui comigo? Não tem uma pessoa para compartilhar. O cenário daqui 10 anos está um velho com 60 anos, mais velho, né? Perdão, não falar velho de 60 anos, mas já está mais velho com 60 anos. Se tem filho, está pagando pensão para um, para outro. Quem está me entendendo? Não tem ninguém para cuidar, já destruiu, porque viveu uns 4, 5, 6 relacionamentos em 20 anos aí, ok, mas nenhum duradouro. Quem está me entendendo aqui? A vida não é feita só de comer, beber e festejar. Tem os momentos de celebração, e tem que ter, quem pode dizer glória a Deus? Mas nos momentos da colheita, nos momentos das coisas que estão acontecendo, enquanto os campos estão brancos, eu estou trabalhando. Quem pode dizer amém? E porque eles são pegos nesse cenário, eles morrem, eles caem. Vamos para a vida real. Posso ou não? Você já viu gente que parece que trabalha só para gastar no churrasco. Não estou falando mal de churrasco nem nada, mas você está entendendo o cenário que eu estou dizendo. Você volta lá, é a mesma conversa, é a mesma história, é as mesmas reclamações dos filhos e da família. Até casa tem filho, mas é sempre as... Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo assim? E parece que a cada ano que passa que você encontra, está pior. Sério, no físico, nas emoções, no controle. Quem está me entendendo aqui? Antes era 2 garrafas, agora é sei lá quantas garrafas. Antes era assim, isso. Nós não vamos viver assim em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos celebrar, com certeza a gente celebra. Mas em vez de se embriagar com vinho, se enche do Espírito Santo. Amém? É o que a Bíblia orienta a fazer. É a melhor coisa a ser feita. Aqui os amalequitas estão prestes a ser destruídos. Se encontram no mesmo cenário de todos os ciclos de destruição que houveram. Amém? Quando você despreza as coisas do Senhor, as palavras do Senhor. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nos deixa atentos. A Bíblia fala que nós não podemos ser pegos desprevenidos. Que o Senhor nos dê direção, cuidado. Vamos sim celebrar, vamos sim festejar. É de alegria, celebramos ao Senhor toda semana, em 2 cultos pelo menos, Pai, em outros momentos. Mas não nos deixa ser pegos, ó Pai, distraídos em nome de Jesus. E quem concorda disso? Glória a Deus, vamos lá, vai. Estou acabando mesmo agora. Ok. O que aconteceu com Davi e o seu povo? Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a... Se não, só quantos? 400 moços que montados em camelos? E assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas e também salvou as suas 2 mulheres. Amém? Por que você está falando isso aqui, pastor? Esse texto é importante para nós. Não pare até que você vença.
Ele chegou num crepúsculo do dia e ele lutou até a tarde do outro dia. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eles já estavam vindo uma empreitada, eles já estavam cansados, tão cansados que 200 guerreiros ficaram no meio do caminho cuidando das coisas. Eles andaram com 400, quando chegaram com 400 e deram para arrematar com aquele povo, eles foram matando todo mundo, que escapou só 400. Quantos tinha lá, a Bíblia não fala exatamente, mas 400 escaparam. Como? Fugindo de camelo. O que é interessante mostrar isso? Camelo é um bicho de fuga, rápido, alto, ok? De porte. Davi estava com seu exército com tanto sangue nos olhos que eles estavam matando todo mundo, que só escapou quem fugiu. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus deu uma palavra, deu algo, vá atrás em nome de Jesus. Não pare até que você veja isso conquistado, nem que você tenha que virar à noite na luta. É melhor o sentimento, querido, da luta, que eu fui até o fim, fiz tudo que eu podia, quem está aqui comigo? Do que eu nunca ter ido. Terrível situação. Amém, amados? Vá, por quê, pastor? Não pare de lutar até que você possa vencer. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando você passa por lutas e aprende algo, você já venceu, mas vai até o fim. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque quem vai até o fim tem um certo mérito. Abençoado por Deus. Eu vou começar a ministrar agora só, mas vamos lá. Mais 10 minutos, me deem. Vai, pode passar. Na vitória nós não temos apenas a restituição, mas os despojos. Olha que coisa linda que aconteceu aqui. Não lhes faltou nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que se lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Glórias a Deus. Aí depois, também tomou Davi todas as... Esse é o despojo de Davi. Posso explicar isso aqui rapidinho em nome de Jesus? Quando você está lutando com Deus, você não tem só aquilo restituído, você tem despojo. Eu amo disso, porque o Senhor ele não só restitui aquilo que você perdeu, Ele te acrescenta outras coisas. Amém, amados? Amém, amados? Ele muda a sua percepção, Ele transforma coisas em vocês. Eu compartilhei um testemunho à tarde, vou compartilhar isso aqui de manhã, quer dizer? Compartilhar aqui à tarde. Nós viemos uma conferência, uma rotina, um monte de coisa, tudo boa. Caímos para levar meu filho mais novo para o hospital, ficamos lá, né? 2 dias no hospital, internado, teve crise de bronquite asmática, ficou no respirador 1 dia e meio, naquele clima, todas aquelas coisas. E eu estava numa época que meu filho mais novo, ele é um avião mesmo, virado num ninja. E não para. E eu estava numa época sem paciência com ele. Aí foi ruim ver ele 2 dias abatido assim, bem abatido. É ruim, pai, ver essas coisas, né, amados? Respirador, aquelas coisas, o pessoal preocupado, e medica, e vai, e volta. E eu lembro que eu ali olhando para ele, conversando com Deus, né? Por quê, pastor? Graças a Deus, meu filho voltou bem de saúde. Amém, amados? Tive a restituição de todas as coisas, voltou bem, está inteiro, está ótimo. Mas vou falar uma coisa, muitas coisas o Senhor me ministrou enquanto estava ali. O Senhor começou a me lembrar momentos em que Ele estava comigo e eu estava impaciente de ver Ele arisco, pulando, subindo por todas as coisas. E depois no outro momento estava chorando porque Ele estava ali. Quem está me entendendo aqui? Falar, aproveita os momentos das coisas. O Espírito Santo começou a falar, então eu entro numa situação, já não sou igual, em nome de Jesus. Tem luta, mas eu não volto restituído, eu volto também com despojos. Eu já mudei minha postura. Quem está me entendendo aqui? Dentro de mim, para que eu pudesse aproveitar daquelas coisas. Tem coisas que Deus quer fazer dentro de você e é só a batalha que vai te mostrar. Não tem outro jeito das coisas acontecer. Quem está me entendendo aqui? Porque é a vitória da conquista, é um mérito, é algo que você faz que mexe, amém, amados? Que constrói, que edifica algo dentro de você. Mas olha que coisa interessante aqui que a gente vê, ó, ok. Não lhes faltou coisa alguma, nem grande nem pequena. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Que tudo que foi perdido em qualquer momento da nossa vida possa ser restituído, mas não só isso, que a gente possa trazer despojo. Amém? Quando o povo sai do Egito, Deus fala para as mulheres para pegar o ouro, pega despojo, e despojaram o povo do Egito. Amém? Não deixamos nada com Satanás, nem uma unha, como diz a palavra de Deus, nada vai ficar, nem um casco, né? Ok, vamos lá. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa os teus filhos, que haja essa postura de discernir no Senhor, de pedir, de fazer aquilo que ninguém pode fazer, e que nós não venhamos a voltar só com aquilo que fomos restituídos, mas também com o despojo de tudo aquilo que está nas mãos do inimigo, que possa ter sido tirado das nossas vidas em qualquer tempo, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Só para fazer um parênteses, tá? Os amalequitas era um povo que quem devia ter destruído era Saul. Davi não precisava nem estar passando isso, tampouco o povo de Judá, que foi, né, Judá estava com Saul, não precisava estar passando isso. O que me mostra aqui, pastor, porque as coisas que não foram feitas em outra geração podem repercutir na nossa. Por isso que eu falei sobre rompimento aqui na vida de vocês. Não deixem as coisas para trás. Não deixem as coisas para trás. Amém? Morre peregrinando, igual foram os patriarcas, mas continua andando.
Nenhum chegou na terra prometida e permaneceu, mas todo mundo continua andando. Por quê, pastor? Saul não faz algo lá atrás e o povo dele sofre, e Davi sofre com aquilo depois. Amém, amados? Amém, amados? Vamos orar por isso também em nome de Jesus, Pai. Nós vamos ser uma geração que vai fazer tudo o que tem que fazer no nosso turno. Nós não vamos deixar nada para trás, nem falar, não, isso é o outro que vai romper, isso é o outro fazer. Nós vamos resolver em nós essas situações, para que não haja nenhuma brecha de negociação para os demais, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Temos que ter isso em nós, a postura, as coisas. Amém? Ok, vamos lá. E que você saia com os despojos, em nome de Jesus. Aí aqui agora eu quero... Volta aí só um pouco, aqui eu quero falar algo interessante. Vamos lá. Também tomou Davi todas as ovelhas do gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de... Deixa eu contar aqui, por exemplo. Alguns dias atrás, 400 homens, que 200 tinham ficado no meio do caminho, estavam querendo fazer o que com Davi? Não entendi, fazer o quê? Apedrejar. Davi leva eles passam a fronteira do ribeiro do ânimo, eles se reanimam, renovam suas forças, eles vão, lutam uma batalha, eles vencem a batalha, eles não só são restituídos, vê a esposa, vê os filhos, até o chaveiro que eles perderam, trouxe de volta. Não tinha chaveiro, estou brincando, mas é que está dizendo coisa grande e coisa pequena, tá bom, amados? Eles ganham tudo de volta. Mas sabe o que eles fazem? Posso contar ou não? Ô Davi, está aqui a tua parte, ó, despojo. Agora em pouco estava querendo apedrejar Davi, agora já está dando as coisas para ele. Deixa eu contar uma coisa, nós somos assim, amados. Com Jesus nós somos assim. No momento que está passando tribulação e coisa, fica culpando Deus. Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo na minha vida, Deus não está fazendo nada. Depois a gente ganha as batalhas, recebe tudo, recebe a mais do que merecia. Aí a gente fala, Deus te amo. Vem para o altar, traz oferta, dízimo, chora, obrigado Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado. Vocês estão aqui, amados? E a gente acha assim também, muitas vezes. Enquanto está na aflição, está culpando Deus das coisas. Depois que Deus moveu, agora sim. Amém? Não seja assim, agitado pelo vento, em nome de Jesus, né? Seja constante, como onda agitada pelo vento, que o vento tem que nos direcionar. Ok, vai, próximo. Estou acabando de verdade agora. O reino de Deus é um reino invertido. O reino de Deus é um reino invertido. Quem está aqui? Como assim, pastor? Vamos refazer a história rápido. Quantos saíram para resgatar o povo? Vai, faz as contas comigo. Quantos saíram para resgatar o povo? 200 ficaram o quê? Você fala cansado. 200 ficaram o quê? Pararam aonde? Na fronteira do ânimo. Amém, amados? No ribeiro do ânimo. Alguns passaram, ultrapassaram, ganharam a batalha. Eles trouxeram de volta também as esposas e os filhos e todas as coisas dos outros. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Depois eles voltam. Quando eles estão voltando, a Bíblia fala que alguns falaram, então Davi, vamos fazer o seguinte, esses 200 caras aqui não foram lá para a guerra com a gente, vamos dar as mulheres e as filhas deles e eles que lambam os beiços, e vamos embora. O reino de Deus é um reino invertido. O reino de Deus é um reino invertido. Davi é a tipificação do próprio Jesus. Quem está aqui comigo? Sim ou não? Aqui eu quero começar a ministrar rapidamente em nome de Jesus, mais alguns minutos preciso, vai, 1 Samuel 30, 22, então olha o que aconteceu, ó. Desses 400, alguns que foram com Davi eram maus. Tem gente mal que vai andar com você e às vezes vai te ajudar até a ganhar suas guerras. Amém, amados? Os filhos de Belial, e é o que ele fala. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, e receberão partes iguais. E assim desde aquele dia em diante foi isso estabelecido por estatuto e direito de Israel até o dia de hoje. O escritor do primeiro livro de Samuel está falando assim, ó, isso que nós vivemos hoje, quando alguém vai para a batalha e o outro que se apresentou para a guerra, mas ficou no quartel-general cuidando das coisas, recebe o mesmo despojo, o mesmo mérito. Davi que instituiu. Quem pode dizer amém? Por que isso é importante, pastor? Deixa eu explicar aqui conosco, para vocês, amados. Jesus Cristo pediu para que nós cuidássemos dos necessitados. Jesus Cristo pediu para que nós pudéssemos suportar uns aos outros. E eu estou falando isso porque essa palavra ministrou muitas coisas no meu coração enquanto eu fui construindo, trabalhando com ela, com o Espírito Santo. Por quê, pastor?
Querido, na verdade, a vontade às vezes minha é literalmente essa. Ah, não, cada um receba só conforme fez. Mas não é assim que Jesus faz. Quem pode dizer amém? Davi tipifica Jesus nessa vinda. Por quê, pastor? Deixa eu exemplificar de uma forma prática. Posso ou não? Posso ou não? Vamos lá. Quem aqui era da igreja já desde o tempo do outro templo? Levanta a mão. Quem ia lá na Seda? Quem ia lá na Seda? Fernandinha. Pode ficar a mão levantada aí. Vai. Fernandinha, Afonso, Bárbara, Luquinhas, Vanessa, Gabriel, Lívia e família toda, né? Laís, todo mundo, Alan que também é família, ok, Rafa, Carol, pastora. Quem tá ali? A Sirlei? Sirlei, ok. Aqui até tá num número equilibrado, quase metade da igreja. Sim ou não? Por que você está falando isso, pastor? Irmãos, esses daí sabem o que era calor. Você está com calor aqui, irmãozinho? Deixa eu te contar. Você não está com calor. Porque se você entrasse no outro templo, aí sim você ia ver o que é calor. Lá era só falar, o inferno é mais quente que isso, todo mundo aceitava Jesus. Era fácil até pregar. Agora está com vento e coisa aqui, mas por que você está falando isso, pastor? Quem está me entendendo aqui? Som era ruim, condição era ruim, telão, não tinha nem telão disso, irmãos. Tinha uns peixes atrás de mim que a gente tirou, depois ficou a madeira e um telão era improvisado, as caixas eram penduradas, não era nem com cabo de aço. Eu e o Enio que amarramos, ela era amarrada num mezanino, assim, na grade do mezanino, que era só com uma... Por que você está falando dessas coisas, pastor? Vocês estão aqui comigo? Vocês participam de algo que, não estou falando que não foi vocês que plantaram. Vocês estão recebendo os despojos. Quem está me entendendo aqui? De um povo que batalhou, que ofertou, que dizimou, que fez todas as coisas. Assim é o reino dos céus. E graças a Deus por isso. De verdade, graças a Deus por isso. O que você está querendo dizer, pastor? Nós que vamos para a batalha também temos que ter o mesmo coração de dividir os despojos. É o que Davi, é o que, como é que você colocar um princípio espiritual para com as pessoas que não foram. Amém? Vocês estão aqui, vocês estão construindo uma outra história. Vai que um dia a gente muda, né, pastor? Também oração, mudar as coisas, né? Vocês vão contar, ó. Aí o pastor vai falar, quando era de tal lugar, quando era de tal lugar, em nome de Jesus, né? Mas por que você está falando isso? Deixa eu explicar aqui, ó. Isso muda todas as coisas no âmbito espiritual. Posso compartilhar com vocês? O que Davi coloca é, o que Deus nos dá não é só nosso. Aqui é baseado em 2 versículos também, quando Moisés fala dos despojos no livro de Números, que ele falava assim, ó, quem for para a guerra traz o despojo, metade fica com os guerreiros, metade é dividido com a congregação. Quem está aqui comigo? O que Davi fala é, se alistou, vai receber junto. Quem pode dizer amém? Eu amo isso da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque realmente se alguns ficaram cansados, a gente não vai desmerecer essas pessoas. A gente não vai desmerecer essas pessoas. Todo mundo passa um momento de cansaço, todo mundo passa um momento de dificuldade. Nós, como igreja, não podemos deixar que esses venham a desfalecer. É claro que eles não ficaram sem fazer nada. A Bíblia fala que eles ficaram segurando as armas. Inclusive, se você avaliar o texto, você vai ver depois que os guerreiros, 400, não foram com as suas mochilas, não foram com nada, só foram com as suas espadas. Um objetivo, ir matar o adversário e tomar tudo de volta. E eles ficaram guardando as coisas, porque eles não tinham cidade para voltar, nem nenhum lugar para ir. Dá para entender o cenário da vida, sim ou não? Então por que você está falando isso, pastor? Mas nós temos que ter esse coração. Aqueles que estão junto com a gente, que estão caminhando com a gente, se cansarem em algum momento, vamos resgatá-los em nome de Jesus. Vamos vir e trazer os despojos. O que é trazer os despojos? Deixa eu explicar essa lei num contexto espiritual aplicado prático aqui, ó. Duas aplicações. Vocês me permitem? Que Davi fala, quem carrega as coisas e quem vai para a luta tem o mesmo... Eu ministro aqui no culto. Tem gente que chegou antes, que limpou a igreja, tem gente filmando, tem gente no áudio, tem gente no... O louvor ministra, é visto até em outras coisas. Tem gente lá atrás cuidando das crianças do infantil. Tem um monte de coisa acontecendo. Quando Deus fecha a conta do domingo aqui, ó, do domingo, ele fecha a conta de tudo que aconteceu, ele vai pegar lá, ó, diáconos oraram pelos enfermos, prepararam as coisas, fulano serviu, o pastor pregou. Não é assim, pastor, 10 coroas, né? Atalaia só cuidou dos carros, 2 coroas. Não meia, serviu 2 escalas, vai ganhar uma. Não existe isso aí, irmãos. Os despojos no final das coisas, o galardão que a gente recebe igual. Eu preguei, fiz minha parte, fiz com excelência. O nível de sacrifício determina outras coisas, manifestação de glória. Amém, amados? O que eu vou crescer em Deus, mas o galardão de tudo que aconteceu, quem está aqui comigo? É para todos. Quem pode dizer amém por isso? É isso que o Senhor, não tem ninguém mais importante dentro das coisas. O que Davi começa a colocar é, cara, se alguém ficou segurando as coisas aqui, tem gente que está lá na cantina, trabalhando lá dentro, nem sai aqui para fora, o infantil que ninguém vê, mesmo galardão. Chega à noite, vira as coisas, o Senhor vai começar a colocar as coisas, e o que eu faço agora reflete para a minha eternidade.
Amém, amados? Tem esse reflexo, mas o galardão é o mesmo. O galardão é o mesmo para ambos. Isso me fala de algumas coisas importantes. Nós precisamos cuidar dos cansados. Amém, amados? Precisamos cuidar dos cansados. A gente vem distribuir. O que é distribuir o galardão? Deixa eu explicar algo aqui. Vocês me permitem, em nome de Jesus? É você voltar para essa pessoa. Eu não estou falando, e aqui não está falando, querido, nada. Aqui, obviamente, tem a tipificação financeira. Amém, amados? Eu não estou falando disso nessa questão. O que eu estou falando é, e na Bíblia também não faltava isso para a igreja primitiva. Não havia falta de nada entre os irmãos. Eles tinham comunhão em tudo. Quem pode dizer glória a Deus? Aí a Bíblia diz que alguns tinham propriedades e vendiam e distribuíam para os outros. Outros ficavam com as propriedades também. Não tinha problema. Só que não havia falta. Dá para entender, sim ou não? Mas a questão aqui do que a gente está falando desse cenário é exatamente essa aplicação que eu quero colocar aqui, ó. O que é isso, pastor, de eu compartilhar? Aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Os meus dons, os meus talentos. Quem está aqui comigo? Eu não posso negligenciar e não fornecer para as pessoas. Dá para entender, sim ou não? Aquilo que eu recebi do Senhor, das batalhas, das vitórias, dos meus testemunhos, das coisas que eu consegui do Senhor, dos meus dons, da unção que foi colocada sobre a vida, eu deposito na vida dos outros. A Bíblia fala sobre essas questões: encorajai uns aos outros, orai uns pelos outros, fortalecei uns aos outros. Vamos passar, vai, estou acabando, coloque-se de pé em nome de Jesus. Jesus conquistou tudo para nós. Tudo que fazemos é por Ele, por meio dEle e para Ele. Estou conseguindo fazer entender aqui, sim ou não? E aí aqui, ó, deixa eu usar esse texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de Caleb, hein? Ok. Como para o Senhor e não para... Cientes de que recebereis a recompensa a Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco, e nisto não há acepção de pessoas. Davi, quando ele vai explicar para ele por que eles dividem os despojos, é porque Davi fala assim: gente, quem ganhou a batalha foi Deus, quem entregou os inimigos nas nossas mãos foi Deus, quem trouxe os despojos foi Deus. Então, quando a gente voltar para as pessoas, a gente divide também os despojos. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E deixa eu só estruturar alguma coisa aqui, e a gente faz assistência social na igreja. O Adeildo é o líder de assistência, glória a Deus por isso. Nossa assistência é muito efetiva, né, Adeildo? Estamos ainda em todos os aparelhos da cidade? Todos? Tem capelania em todos? Os que permitem, nós estamos em todos que permitem, né? Que tem uns lugares que falam, não quero que a gente entre. Ok, mas por que você está falando isso? São quantas frentes da assistência? Ok, atualmente só da assistência social são 8 frentes. Ok? Ajudamos muito nesse tempo que a fazenda passou por crise, né? Doações e coisas, organizamos. Ok, mas por que você está falando dessa questão, pastor? O que foi o despojo que Davi trouxe? Você fala gado e ovelha. O que foi o despojo que Davi trouxe? Gado e ovelha. Jesus disse que o evangelho do reino dos céus vai ser pregado. Amém, amados? E vem a vinda. Jesus fala, quando pergunta o que ele está fazendo, ele fala: diga para João que o evangelho do reino dos céus é pregado aos pobres. Por que você está falando isso, pastor? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Quero falar disso de despojo, dessas questões agora. Quando nós levamos para os outros só o alimento, ele come e ele daqui a pouco manda embora o alimento ali. Quando você leva só uma roupa, a traça corrói e depois passa aquilo. Vocês estão aqui comigo, amados? O que traz transformação na vida das pessoas são as coisas espirituais. É a mudança da nossa mente. Vocês estão aqui comigo, amados? O que você está falando? O que Davi trouxe para aquele povo que ficou? Para aqueles que estavam cansados? Posso? Posso ou não? Ele trouxe o quê? Se fala gado e ovelha. Ele trouxe o quê? Deixa eu contar uma coisa para você. Uma das coisas que mais o inimigo vai querer te tirar é a possibilidade de sacrificar a Deus. Gado e ovelha eram ambos usados para sacrifício. Quem está me entendendo aqui? Por que você está falando isso, pastor? Quando a gente vai para uma frente de assistência, né, Adeildo, em todas que nós somos, o nosso lema é: a gente não vai só dar as coisas para as pessoas, que isso aí todo mundo faz, amém, amados? Nós vamos trazer o reino nós vamos levar a pessoa para Jesus, nós vamos orar por cura, nós vamos orar por essas coisas, amém? Nós vamos fazer essas coisas, isso é o que é o importante. Nós precisamos trazer o reino dos céus. O despojo é isso, é dar algo que ninguém poderia dar, nem você, que você ganhou e recebeu de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, quero te pedir, faz aquilo que ninguém pode fazer no meio do teu povo. Quero fazer 3 orações rápidas aqui. Passei um pouco do horário aqui, fui quase 1 hora aqui, então perdão. Mas deixa eu compartilhar isso rapidamente com vocês.
Se você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, ou está desviado dos caminhos do Senhor, nunca fez uma oração de coração falando, não é mudar de religião, irmãos, é te convidar para entregar a vida para Jesus. Se esse é o seu caso, coloque a mão no seu coração. Vou pedir para toda a igreja repetir comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar para as pessoas. Você que fez oração na internet também, em nome de Jesus, procura uma igreja próxima da sua casa. Você que está aqui, irmãos, se você era de uma outra igreja, vai lá, fala com o seu pastor: voltei para Jesus, estou bem. Amém, amados? Volta. Se quem sabe, enquanto eu estava orando, Deus te direcionou a alguma outra igreja também mais próxima da sua casa, que facilite a sua vida para você ir, vai lá para a igreja, não tem problema nenhum. Amém? Não, pastor, quero estar aqui mais uma vez. Você vai ser sempre bem-vindo em nome de Jesus. Independente de qual é o seu caso desses, mesmo se nunca mais vai voltar aqui, deixa a gente te conhecer hoje em nome de Jesus. Tem um café, um suco, uma bolacha que o pessoal preparou aqui. A gente está estruturando nossa sala aqui de recepção das pessoas, né? Em nome de Jesus, até fevereiro já vai estar pronta. Mas aí a gente tá fazendo isso aqui ao lado aqui, em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa a gente te conhecer. Glórias a Deus. Quero fazer mais 2 orações. Vamos baixar nossas cabeças? Vamos adorar um pouquinho? Pelo vale caminha junto a mim, cetro de misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim eu luto minha